Olá a todos, meu nome é Fernando, eu sou estudante de doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no Brasil, no interior aqui, numa cidade do interior de São Paulo, no Brasil. Eu venho apresentar para vocês hoje um recorte da minha pesquisa de doutorado, então o título desse trabalho que eu estou apresentando aqui para a ISME é o sotaque musical das bandas brasileiras. Eu venho estudando sobre as bandas de música brasileiras nos últimos 5 ou 6 anos e venho também atuando tanto como aluno, professor, maestro, ou pelo menos nos últimos 20 anos. E hoje, então, eu estou apresentando esse recorte da pesquisa, falando um pouco sobre a maneira própria como as bandas de música pronunciam o seu repertório ou como essa forma de tocar o seu repertório é percebida como um sotaque, como uma linguagem, vamos dizer assim, muito própria das bandas de música. Para contextualizar, então, a pesquisa, de modo geral, iniciada desde do processo do mestrado, ela intenciona investigar como as bandas de música conseguem se manter em cena e continuar em atividade, mesmo frente a profundas transformações sociais que muitas vezes são apontadas como mudanças que fazem frente à atuação das bandas. Então, em grande parte da bibliografia é possível encontrar termos que dizem respeito às resistentes bandas ou às teimosas bandas brasileiras, fazendo alusão de que novas tecnologias, novas opções de entretenimento estariam a partir de seu surgimento, disputando espaço com as bandas brasileiras. A hipótese inicial da forma como a qual as bandas conseguem continuar atuando ou a força que dá esse impulso para ela continuar em atividade é que isso reside no pertencimento social com as comunidades. Essa foi a hipótese inicial da pesquisa. Ao longo dos primeiros anos, logo nos primeiros anos, foi possível perceber que existem diferentes outros pontos nessa construção de identidade que dá subsídio também para esse sotaque musical. A gente acabou percebendo que costumes, valores de diferentes campos de atividade, diferentes segmentos da sociedade passam a fazer parte do ambiente das bandas, ajudando a construir essa identidade e esse sotaque também. É importante dizer que esses pontos, esses diferentes pontos, eles não invalidam a hipótese inicial, mas acabam somando a ela, ou seja, mostrando uma situação muito mais complexa e muito mais ampla do que aquela que nós imaginávamos a partir da hipótese que tínhamos inicialmente. Então, temos pesquisado diferentes vetores e esses diferentes segmentos da sociedade, participantes dos costumes e dos valores presentes nas bandas a partir do campo cívico e político, a partir do militarismo, do campo religioso, entretenimento, esportes, o campo educacional também muito importante, o senso comunitário, claro, e também a presença de novas tecnologias na banda. Então, aqui é uma base, né, de todos esses campos, esses segmentos que vão dando cores à construção identitária das bandas, que a gente vem chamando então que são os vetores da construção identitária. Como desdobramentos iniciais, percebido que a interação da banda com esses diferentes segmentos, ela ocorre de maneiras múltiplas. E aí a gente discute então como interações internas e externas para entender melhor as interações mais intimistas, individuais, cotidianas, que ocorrem muitas vezes dentro do ambiente das bandas, e as interações mais coletivas, institucionais, que ocorrem, por exemplo, durante as apresentações. Importante dizer que não há uma separação dura entre uma forma e outra, ou alguns costumes seguem somente por interações internas ou somente externas, porque em cada situação
as duas formas de interações, elas estão ali presentes. Por exemplo, em uma apresentação musical em que a banda, enquanto coletivo, interage com o público, existem também conversas paralelas, existem olhares e formas de se interagir mais individuais. Então as duas coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo e elas compõem na hora de influenciar essa identidade das bandas e esse, como um outro desdobramento, o sotaque delas. Todas essas interações precisam ser entendidas como uma sendo construída a partir da outra. É a partir disso, então, que eu percebo a apropriação de diferentes repertórios, diferentes valores e diferentes costumes que passam a participar desse ambiente das bandas de música. Como último ponto desse desdobramento inicial, importante falar do papel do repertório. O repertório cumpre um papel fundamental, ele é um elemento fundamental por estar presente tanto antes, durante e depois dessas interações. Muitas vezes ele mesmo que provoca, ou ele conduz essa interação, ele é o assunto da conversa, ou ele é o repertório sendo tocado, e é também como um objetivo a ser alcançado quando da interação, por exemplo, com os campos de atividade política, e ali existe a obrigação, vamos dizer assim, de se tocar os hinos pátrios, ou num evento esportivo vai se tocar ali os hinos dos times que estão disputando, enfim, aquilo que se espera para aquela situação específica de atuação. Então, o trabalho que eu estou apresentando hoje, eu busco responder essa pergunta, né? A questão posta sobre o sotaque musical das bandas brasileiras é: onde está o sotaque? Ou onde nasce o sotaque? De onde vem essa maneira própria de pronunciar o seu repertório? Bom, o primeiro ponto que eu discuto no trabalho é o senso de pertencimento, que já estava na nossa hipótese inicial, né? Essa participação da banda com a comunidade que está ali ao seu redor, e as entradas das pessoas influenciando, a participação das pessoas influenciando o ambiente da banda. Bom, como a percepção subjetiva dessas comunidades, importante dizer que comunidade eu estou entendendo como as pequenas cidades, as vilas, conservatórios, faculdades, as pessoas que estão de fato, né, vivendo em volta da banda e influenciando, também ligadas a outros segmentos da sociedade, tem uma forma mais própria de entender, de ver, de olhar para a banda e de participar dela e acabar também influenciando. E também ocorre nos espaços públicos e coletivos em volta da comunidade, na hora das apresentações. Então eu estou falando de praças, coretos, ruas, salões, os teatros, que são mais próprios também muitas vezes de cada comunidade, né? Como nas bandas sinfônicas e bandas geridas por conservatórios, as apresentações em teatro são muito mais comuns. Nas bandas comunitárias, ali se apresentar em praças, em coretos, nas ruas, no próprio salão da banda, é uma situação um pouco mais comum para essas bandas. O último ponto, então, ligado a esses dois primeiros, né, esses dois primeiros subtópicos, são as situações e condições de performance, porque dependendo dessa comunidade, dependendo desses espaços e situações onde a banda vai se apresentar, ela se apresenta andando, marchando, fazendo coreografia ou sentados, ou seja, tudo isso está presente na formação da identidade das bandas e também interfere na forma como as bandas tocam, apesar de haver uma percepção genérica do movimento de bandas, né, como um sotaque. O segundo ponto, então, que é discutido nesse trabalho, é o domínio técnico trazido aí pelos pesquisadores José Celso Benedito e José Pereira. A gente faz um diálogo, então, com esses pesquisadores sobre a herança
do ensino tradicional, que é aquele ensino conservatorial, ensino individual, e a reprodução dos costumes tradicionais nos novos repertórios, que chegam em determinadas situações com metodologias progressistas, os métodos coletivos de bandas e novas práticas de ensino. Aqui a imagem tentando ilustrar, né, o ensino tradicional, sentadinho na cadeira, ali com a lousa na frente, um ensino, uma prática mais diferenciada, com ou sem partitura, em pés e um pouco mais livre, né? Porém, existe sempre essa relação de submissão, porque essas tradições são bastante fortes e são históricas. O que a gente percebe é que existe, então, uma indefinição metodológica nas bandas brasileiras. Existem diferentes práticas que estão subjugadas a contextos específicos e elas mantêm tanto essa herança tradicional quanto a chegada de metodologias mais progressistas, mais abertas. E existe ali um campo de disputa, então, né? Existe uma amplitude e uma flexibilidade relativa. O terceiro ponto discutido nesse trabalho é a formação instrumental, em diálogo com a pesquisadora Patel. Ela vai falar dessa percepção do sotaque das bandas a partir da formação instrumental. Então, a formação instrumental básica realmente ela se mantém nas diferentes tipos de bandas que existem no território nacional, que são os instrumentos de sopro e instrumento de percepção. Isso claramente dá uma percepção, traz uma percepção bastante própria desses grupos, né? Principalmente pela projeção sonora, que é muito forte. Mas existem também diferentes configurações, por exemplo, bandas chamadas de marciais entre as bandas comunitárias, que utilizam apenas instrumentos de metais, instrumentos que não têm palhetas, né, instrumentos de bocal e instrumentos de percussão, ou as bandas musicais tradicionais, por exemplo, que usam instrumentos tanto de metais, madeiras e percussão, enfim. Isso está ligado também a essa formação básica instrumental, mesmo que haja uma diversidade de configurações dentro dessa base que é instrumentos de sopro e percussão. Por fim, então, eu trago as considerações finais que são apresentadas nesse trabalho. Claro que é um trabalho, né, bastante curto e bastante específico, para falar do sotaque das bandas. Eu trago algumas considerações sobre como vejo essa construção identitária e, mais especificamente, como ocorre essa percepção, essa construção do sotaque musical das bandas. Então, pela materialidade sonora, claramente, pela instrumentação básica e diversas configurações instrumentais, pela forma de proferir a música, ou de tocar, né, de pronunciar a música, com articulações, acentuações que se reproduzem advindas do repertório mais tradicional, ligadas àquela herança tradicional no ensino. Então a gente está falando da forma de se tocar a música clássica, da forma de se tocar as tradicionais marchas de banda. Essa maneira de articular a música, ela também é reproduzida nos repertórios novos, no repertório popular, música de massa e todo tipo de música que a banda acaba agregando ao seu repertório. As percepções advindas do senso comunitário, ou seja, a maneira própria, as regras que valem mais ali naquela comunidade, também estão postas. A diversidade do repertório, estilo de música, mas muito mais posto na diversidade mesmo do repertório. Então, o sotaque das bandas, eu vejo ele sendo construído na significação subjetiva e dialética dessa rede complexa de elementos dinâmicos que compõem a realidade identitária dos grupos. Dentro, então, dessa construção identitária é que vai se moldando o sotaque musical das bandas. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler o trabalho e também espero poder vê-los na sala do Zoom, na apresentação, e responder eventuais questões aí, dúvidas que possam surgir.
Muito obrigado por assistir a apresentação. A gente se vê lá. Tchau, tchau.